Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre semifinal de Copa do Brasil. Parece que o jogo de ida vai acontecer realmente na quarta-feira, apesar de até o momento a gente não ter a confirmação oficial da CBF, mas o jogo de volta aí tá um salseiro danado, porque o Atlético Mineiro quer o adiamento dessa partida. O Atlético Mineiro quer adiar o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o nosso próximo jogo, né? Porque no domingo o Vasco em Minas Gerais enfrenta o Cruzeiro que pode ter o desfalque do goleiro Cássio e também do treinador Fernando Diniz. O Vasco deve ter Emerson Rodrigues como titular. Enfim, você vai conferir tudo depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e o QR Code já está aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá você coloca o seu cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre semifinal da Copa do Brasil, porque já é sexta-feira à noite, a semana já acabou, né? E a gente ainda não tem a confirmação oficial da data do primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Parece que vai ser na quarta-feira. O Atlético Mineiro anunciou ali, meio que furando a CBF, que o jogo seria na quarta-feira, 7h15. A Amazon Prime também, que transmite a partida, anunciou o jogo para quarta-feira, 7h15, mas a CBF, de forma oficial, ainda não oficializou, né? Não colocou lá o horário e a data da partida. Ingresso, a gente não sabe também como é que vai ser, até porque, como a partida não está oficialmente confirmada, o Atlético Mineiro ainda não começou essa venda de ingressos, né? Então, assim, uma falta de respeito tremenda com o torcedor. E para o torcedor do Vasco, que precisa se organizar, né, para poder viajar, tem que reservar um hotel, ou reservar uma caravana, enfim, garantir o ingresso para poder viajar. Enfim, para o torcedor do Vasco a coisa está ainda mais complicada, porque a gente não sabe de absolutamente nada, uma verdadeira falta de respeito com o torcedor do Vasco. O Atlético até publicou algumas informações sobre venda de ingressos, né, para essa partida de ida, mas não publicou nada sobre a torcida visitante. A gente não sabe se é o Vasco que vai organizar a venda para a torcida visitante. Enfim, tá uma confusão danada essa situação dos ingressos e também da data da partida, né? Acredito eu que realmente o jogo de ida vai acontecer na quarta-feira, 7h15, que é o horário que está sendo anunciado extraoficialmente. Mas a CBF deveria vir a público para confirmar, né, essa situação. Mas o jogo da volta, esse tá uma confusão danada, porque a data do jogo de volta entre Vasco e Atlético Mineiro, pela semifinal, jogo em São Januário, pode mudar. O Atlético está tentando, junto à CBF, alterar o dia desse duelo entre as equipes, né? O jogo inicialmente está marcado para o dia 17 de outubro, uma quinta-feira, em São Januário, mas essa data deve mudar, porque com a confirmação dos jogos da semifinal da Copa Libertadores contra o River Plate, que o Atlético vai jogar nos dias 22 e 29 de outubro, o Atlético Mineiro intensificou as conversas com a CBF para mudanças no calendário da Copa do Brasil e também do Brasileirão. Neste momento, o Galo tem marcado 3 jogos em 6 dias e 3 cidades diferentes. O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil está agendado para o dia 17 de outubro, em São Januário, e no domingo seguinte, no dia 20, o Galo enfrenta o Fortaleza, fora de casa, lá em Fortaleza, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na terça-feira, dia 22, pega o River Plate em Belo Horizonte,
pelo jogo de ida da Libertadores. Então o Galo está tentando, junto à CBF, uma alteração envolvendo ali os jogos contra Vasco da Gama e Fortaleza. O presidente do Atlético Mineiro ainda fala o seguinte, abre aspas, seríamos absurdamente prejudicados jogando dia 16, sendo que as seleções jogam no dia 15. Seria uma demonstração de muita desorganização da CBF. Uma Copa tão importante como Libertadores não pode ter uma mancha como essa. Acreditamos que seja solucionado da melhor maneira para que nenhuma equipe seja prejudicada por essa situação, fecha aspas, para o presidente do Galo, o Sérgio Coelho. Então o Atlético Mineiro tenta mudar as datas aí das partidas contra Vasco e a partida também pelo Brasileirão contra o Fortaleza. É até difícil emitir uma opinião sobre isso, porque realmente, se você for pensar do lado do Atlético Mineiro, os caras vão fazer 3 jogos em 6 dias, em cidades completamente diferentes e jogos importantes, né? Um jogo de volta de Copa do Brasil, um jogo de ida de Libertadores, semifinal. Então, assim, seria realmente para o Atlético muito complicado. Pra gente aqui, que não tem nada a ver, pensando só com egoísmo, se mantiver desse jeito, pra gente é muito melhor, que o Atlético vai, enfim, pode querer talvez tirar, se preservar um pouco mais para uma semifinal de Libertadores, que é mais importante. Enfim, é uma situação complicada, mas o Atlético vai tentar a alteração do jogo de volta, né? Vai pedir a alteração da data do jogo de volta da Copa do Brasil. Vamos acompanhar e o Vasco tem que ficar atento, né? O Vasco tem que ficar atento, porque também não dá para ser só bonzinho, não. Tem que acompanhar e se sentir que está sendo prejudicado, não aceitar as mudanças, né? Eu acho que é por aí. Mas vamos acompanhar toda essa situação. Antes de Copa do Brasil, meu amigo, o Vasco tem um duelo em Minas Gerais contra o Cruzeiro, né? É o jogo de domingo. Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro deve ter 2 desfalques aí para essa partida. O goleiro Cássio é dúvida no Cruzeiro para esse jogo contra o Vasco. O goleiro revelou que está sentindo um incômodo na coxa desde a última semana e será reavaliado para saber se tem condições de jogo no domingo. E o treinador Fernando Diniz, que fez a sua estreia ontem, né, pelo Cruzeiro na Copa Sul-Americana, não deve estar à beira do campo também nesse jogo contra o Vasco no domingo. Diniz vai cumprir suspensão automática após ter sido expulso em um jogo contra o Flamengo, quando ainda era técnico do Fluminense. O Cruzeiro vai tentar um efeito suspensivo, mas nesse momento o Fernando Diniz não pode estar à beira do campo. Já o Vasco pode ter uma novidade aí na equipe titular. O atacante Emerson Rodrigues. O Vasco realizou na manhã dessa sexta-feira, no CT Moacir Barbosa, mais um treinamento de olho no duelo contra o Cruzeiro, né? E ao que tudo indica, o time terá mudança. Emerson Rodrigues treinou como titular e deve começar contra a equipe do Cruzeiro. A provável escalação do Vasco, que deve ter Coutinho também como titular, é a seguinte: Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Maicon, Léo ou João Vitor na zaga e Piton na esquerda, Hugo Moura, Esforza e Felipe Coutinho, na frente Emerson Rodrigues, David e Verratti. Esse deve ser o provável time do Vasco para enfrentar a equipe do Cruzeiro, com Coutinho e Emerson Rodrigues entrando no time titular. Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, um recadinho da Mais Ágil, hein? Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo, está aparecendo informações também na sua tela, e lá na Mais Ágil você adianta, né, o seu saque do FGTS sem burocracia, o dinheiro cai na sua conta e você ainda concorre a sorteios de camisas oficiais do seu clube do coração. Mais Ágil, parceira do canal Machão da Gama, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, fui!